Olá, turmas! Estamos diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para mais uma aula do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 7 e o objeto de conhecimento é Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No detalhamento, nós iremos estudar sobre os aspectos físicos da Amazônia, a hidrografia. Então, vamos lá mergulhar nesses conhecimentos sobre a hidrografia da nossa Amazônia. Oi, Curumim! Para onde você está indo? Oi, professora! Estou explorando os furos, paranás e igarapés do nosso Rio Negro. Mas eles são inúmeros e você precisará remar muito para conhecer todos eles. É verdade, professora. A Amazônia é incrível! A bacia amazônica é a maior do mundo e tem rios enormes como o Amazonas, Solimões, Negro e Tapajós, além de inúmeros furos, paranás e igarapés. Eles correm por toda a floresta, levando água, transporte e alimento para as comunidades ribeirinhas. Alguns rios têm água barrenta, outros escura, e há rios com água clarinha, cada um com seu jeitinho especial. Isso mesmo, Curumim. Te aguardo daqui a pouco lá na nossa escola para continuarmos falando da hidrografia da Amazônia. Bem, enquanto o Curumim vem remando, observando tudo, que o nosso Curumim é muito curioso, a gente inicia aqui a nossa aula falando sobre a hidrografia da Amazônia, porque vocês também são muito curiosos e querem aprender sobre todas as características da nossa hidrografia. Então, acompanhem comigo. A hidrografia da nossa Amazônia, ela é simplesmente gigantesca. Ela compreende a hidrografia da maior bacia hidrográfica do mundo. E nós temos, a bacia do Rio Amazonas, que é onde nós temos como principal rio dessa bacia o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume e em extensão. Então, a hidrografia da Amazônia, ela compreende aí o Rio Amazonas, que é um rio que tem a sua nascente lá na Cordilheira dos Andes, nas terras peruanas, e ele percorre cerca de 7.000 quilômetros até a sua foz lá no rio, até a sua foz lá no Oceano Atlântico. O Rio Amazonas, que é fonte de alimento, de água, e de transporte para as populações da nossa Amazônia. Esse rio, ele abrange ali inúmeros afluentes e que juntos aí vão constituir essa gigantesca hidrografia da nossa Amazônia. Bem, gente, a hidrografia da Amazônia, ela é delimitada por importantes divisores de água. Ao norte, nós temos o escudo das Guianas. A oeste, nós temos a imponente Cordilheira dos Andes e ao sul nós temos o escudo brasileiro. Então, entre esses divisores de água, nós temos aí a bacia amazônica. Então, para vocês terem ideia dessa grandiosidade dessa bacia, vocês vão entender que nessa bacia circula cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta. O Rio Amazonas, ele é bem extenso. Como disse, ele tem sua nascente lá na Cordilheira dos Andes, nas terras do Peru, e ele vai aí cortando o estado do Amazonas, o Pará, até desaguar lá no Oceano Atlântico, próximo à ilha de Marajó, onde está localizada a sua foz. Então, ele é um rio bastante extenso. E aí a gente vai observar nesse mapa que o Rio Amazonas, ele também tem os seus rios afluentes.
que são os rios menores em extensão, mas que vão alimentar esse rio principal, que é o rio Solimões. Então, nesse mapa, a gente consegue observar os rios afluentes do rio Amazonas, onde nós temos, do sentido da nascente até a sua foz, nós temos os rios da margem direita do rio Amazonas e nós temos os rios da margem esquerda do rio Amazonas. Então, nesse mapa, observem que todos nós temos aqui o rio Amazonas, que compreende essa parte principal aqui, que é o rio principal da nossa bacia. E aí a gente vai ter os rios afluentes. Então, nós vamos ter na margem direita, que são todos esses rios que estão abaixo do rio Amazonas, nós vamos ter esses rios nós vamos destacar aqui o rio Juruá, o rio Coari, o rio Aripuanã, o rio Tapajós, o rio Madeira, o rio Xingu, que são rios da margem direita do Amazonas. Nós temos também os rios da margem esquerda do rio Amazonas, que são esses que estão acima do rio Amazonas no nosso mapa, né? Então, nós temos como rios da margem esquerda, como exemplo, o rio Japurá, o rio Negro, o rio Atumã, o rio Inhamundá, o rio Trombeta, o rio Jari, entre outros milhares de subafluentes também que constituem aí, que integram junto com o rio Amazonas aí essa imensa bacia hidrográfica da Amazônia. Dando continuidade, a gente vai verificar que a bacia amazônica ela não é formada apenas pelo rio principal e pelos seus afluentes, não apenas pelo Amazonas e seus inúmeros rios afluentes, mas a bacia amazônica também ela é formada por uma rede de elementos constituintes, né, que vão ajudar em toda essa circulação de água dentro da bacia. Esses elementos constituintes são os paranás, os furos e os igarapés. Bom, esse termo, gente, Paraná, ele é um termo de origem indígena, que significa o braço de um grande rio, formando aí uma grande ilha e que quando ele tem proporções menores, ele é chamado de Paraná-mirim. Então, nós temos os paranás, né, que também aí integram a nossa bacia, e esses paranás, eles são canais que se desprendem do rio principal, e aí eles vão formando essas ilhas. Também, um outro elemento constituinte da Amazônia são os furos. O termo furo é uma denominação regional amazônica para os braços d'água que ligam um curso d'água a outro ou a um lago. E aí nós temos como exemplo de furos, né, nós temos inúmeros furos na nossa região amazônica, mas nós podemos citar como exemplo o furo do Paracuúba, como vocês podem observar nessa imagem, que esse furo ele conecta aí o rio Solimões ao rio Negro, encurtando distâncias. Então, na Amazônia, para os ribeirinhos da Amazônia, os furos eles são como atalhos, né, que entrecortam aí a nossa floresta amazônica, onde, por exemplo, para um ribeirinho da Amazônia, navegar por um furo é fazer um atalho, é cortar um caminho, é encurtar a distância. E aí nós temos esses inúmeros furos que também fazem parte da nossa bacia amazônica. Além dos furos, dos paranás, e aí a gente, retomando aqui aos paranás, a gente pode citar como exemplo o Paraná do Ramos, que fica entre a cidade de Parintins e Boa Vista do Ramos. Mas na Amazônia nós temos inúmeros paranás. E aí a gente tomou aqui como exemplo de furos
o Furo do Paracoúba, que fica na frente da cidade de Manaus, conectando o Rio Solimões e o Rio Negro. E aí a gente vai verificar um outro elemento constituinte, que são os igarapés. Os igarapés são pequenos rios da nossa Amazônia, e esse termo, eles, na língua indígena, ele quer dizer, significa caminho de canoa, onde igara quer dizer canoa e pé quer dizer trilha, caminho. Então, os igarapés da Amazônia são caminhos d'água, são pequenos cursos de água, são rios pequenos, né, dentro da nossa floresta amazônica, rios pequenos que são como caminhos de água. E nós temos como exemplo de igarapés, como disse, existem inúmeros igarapés, inúmeros furos, inúmeros paranás. Mas a gente cita como exemplo de igarapé o igarapé de Xidarinhe, lá em Tefé, onde é um pequeno rio aí que corta a floresta amazônica. Gente, um dos aspectos mais impressionantes da hidrografia da nossa Amazônia, e que é um dos aspectos mais impressionantes, fascinantes, é a questão que se relaciona à coloração das águas dos rios amazônicos. E aí a gente vai verificar que os rios amazônicos, eles têm uma classificação de acordo com a coloração das suas águas. Observem comigo que as águas dos rios da bacia amazônica, eles apresentam diferentes propriedades, né? Essas propriedades que podem ser físicas, propriedades químicas, e eles drenam e isso está relacionado ao fato de eles drenarem diferentes tipos de rochas de variadas localidades. Então, nós temos, por exemplo, na Amazônia, os rios, né, como o Rio Tapajós, o Rio Negro, o Rio Madeira, esses rios eles têm uma coloração das águas diferente um dos outros. Então, os rios da Amazônia, eles têm essa coloração, pois alguns deles têm suas nascentes nos escudos cristalinos brasileiros, né? Nós temos a planície amazônica e a Cordilheira dos Andes, onde nós temos também a nascente de alguns desses rios. Então, na hidrografia da Amazônia, nós vamos encontrar rios de águas brancas, pretas e claras, apresentando diferentes propriedades físico-químicas. Ou seja, nós vamos ter aí uma classificação de acordo com a coloração das águas dos rios amazônicos. E isso está relacionado com as características, essa classificação está relacionada com as características, com as propriedades físico-químicas desses rios. A gente observa no próximo quadro as principais características, por exemplo, do rio de águas claras, onde nós vamos encontrar rios com essa coloração na Amazônia. Os rios de águas claras ou cor esverdeada e também que tem um aspecto transparente, lembrando uma piscina natural, eles têm pouca presença de material em suspensão. Então, a gente vai verificar que eles não carregam muito desses materiais. Então, a gente vai destacar aqui que eles têm pouca presença de material em suspensão. Esses rios de águas claras, eles têm pH entre 4 e 7, são um pouco menos ácidos que os rios de águas escuras. A nascente desses rios, elas estão localizadas no escudo cristalino da Guiana e do Xingu. Nós temos como exemplo de rio de águas claras na nossa Amazônia o rio Tapajós e o rio Xingu. Um outro tipo de rio, de acordo com a coloração das águas, são os rios de águas escuras ou de cor preta. Esses rios, eles têm essa coloração devido eles carregarem uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Então, eles vêm trazendo aí, rio abaixo, esses rios, eles vêm trazendo aí galhos de árvores, né?
troncos apodrecidos. Então, essa matéria que está em estado de decomposição vai dando essa coloração preta ou escura, lembrando um chá para esses rios amazônicos. Esses rios, os rios de águas escuras têm um pH entre 3 e 5, eles são mais ácidos. A nascente desses rios, elas estão localizadas no escudo cristalino da Guiana. E aí nós temos como exemplo de rios de águas escuras ou preta, nós temos como exemplo o Rio Negro, o Rio Urubu, o Jaú, o Inhamundá e o Ariaú. Também nós temos os rios de águas brancas, ou que têm a cor turva ou barrenta. Esses rios de águas brancas, mais conhecidos como rios de águas barrentas na nossa Amazônia, eles carregam uma grande quantidade de material em suspensão. Eles carregam bastante sedimentos vindo dos Andes, que aí nós temos ali onde nós temos aí solos mais jovens, pelos quais eles percorrem. Então, eles vêm trazendo essa grande quantidade de sedimentos. Então, eles têm um pH entre 6 e 7, eles são alcalinos. Os rios de águas brancas, eles carregam essa grande quantidade de sedimentos devido à erosão do fluxo da água. Eles são ricos em minerais dissolvidos em suspensão. E nós temos como exemplo de rios de água branca o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas. E também nós temos aí, como exemplo de rio de água branca, ou água barrenta, ou turva, como vocês queiram chamar, o nosso Rio Amazonas. Bom, gente, na Amazônia nós vamos verificar que nós temos rios enormes que eles se encontram, mas de cara eles não se misturam logo. Eles correm assim lado a lado por centenas de quilômetros e depois que eles vão se misturar. Então, a gente vai verificar no nosso texto que nós temos na Amazônia esse fenômeno natural que pode ser facilmente visto em alguns rios da Amazônia, esse encontro das águas desses rios que, como eu disse, eles percorrem, na verdade, eles correm por centenas de quilômetros, eles não se misturam imediatamente, eles vão se misturar alguns quilômetros bem mais lá na frente. Isso acontece porque esses rios, eles apresentam diferentes propriedades, como composição química, temperatura e velocidade, que são características que fazem com que as águas desses rios, elas não se misturem. E aí, esse espetáculo da natureza, a gente consegue observar no encontro das águas do Rio Negro e Solimões, esse encontro que ocorre na frente da cidade de Manaus. Então, é um fenômeno aí espetacular, atrai um grande número de turistas praticamente o ano todo que vem conhecer aí esse espetáculo que acontece, onde os dois rios eles se encontram, mas eles não se misturam imediatamente. Isso porque o Rio Negro e o Rio Solimões, eles têm propriedades físico-químicas diferentes. O Rio Amazonas, por exemplo, ele tem uma velocidade maior do que o Rio Negro. O Rio Negro é mais ácido do que o Rio Solimões. Então, devido a essas características, eles não se misturam imediatamente aonde ocorre o encontro das águas desses rios. Esse espetáculo da natureza, ele também pode ser visto na frente da cidade de Santarém, no estado do Pará, onde nós temos o encontro das águas do rio Amazonas com o rio Tapajós. Então, nós temos aí um rio de água barrenta, de coloração amarelada, carregando aí uma grande quantidade de material em suspensão, que é o rio Amazonas, e nós temos o rio Tapajós, que é um rio de água
clara que carrega uma quantidade bem menor de sedimentos. Além da nossa bacia amazônica, que contribui para a grande circulação de água, na nossa região, nós temos também a contribuição de outras bacias hidrográficas, que vão banhar a nossa região amazônica. Então, nós temos a contribuição da bacia do Tocantins-Araguaia, do Atlântico Nordeste Ocidental, da bacia do Paraguai e da bacia do Parnaíba. Neste próximo mapa, observem aí a área de abrangência de cada uma dessas bacias hidrográficas que contribuem aí para toda essa circulação de água na nossa região. Sendo que a bacia amazônica, ela tem assim uma contribuição gigantesca, né, gente? Trazendo ali, sendo fonte de alimento, sendo, além das outras bacias, servindo como via de transporte. Nós temos rios de planícies aí, que são rios navegáveis nessa região, e eles têm uma importância muito significativa, sendo sustento para as populações ribeirinhas, para as populações indígenas. E os nossos rios da Amazônia, eles também ali fazem parte da nossa identidade. A gente vai verificar que na Amazônia nós vamos também ter diferentes tipos de canais fluviais. Esses tipos de canais fluviais, é uma classificação que nós temos de acordo com o perfil longitudinal dos rios. Então, o canal do rio, ele muda constantemente de posição ao longo do seu perfil, através de um processo contínuo de erosão e deposição em suas margens. Então, na Amazônia, nós vamos ter canais fluviais, né, que estão ali cavando, sempre escavando de um lado e depositando de outro lado. E aí, os rios, eles estão ali, desenhando e redesenhando o seu caminho ao longo do tempo, fazendo curvas ou se dividindo em vários braços. E aí a gente verifica esses tipos de canais fluviais nesse próximo quadro, onde nós vamos ter canais retilíneos, anastomosados, meandrantes e entrelaçados. Então, os canais retilíneos, eles são pouco frequentes e requerem um leito rochoso homogêneo. Os canais anastomosados, eles têm como características apresentar um grande volume de carga no fundo e de flutuação. Então, esses canais, eles têm ali algumas ramificações que a gente vai verificar a seguir. Depois, a gente vai verificar aí exemplos desses canais fluviais nas imagens. Nós temos também os canais meandrantes, que são encontrados nas áreas úmidas com vegetação ciliar. E esses canais meandrantes, eles têm como característica principal que eles apresentam curvas sinuosas e que são semelhantes entre si. E também nós temos os canais entrelaçados, que eles existem em rios com carga menor de sedimentos, mas com banco de depósitos de períodos mais antigos. Observem estas imagens, onde nós temos aí os canais retilíneos, que são canais que possuem uma forma quase reta. Então, na Amazônia, nós temos áreas de relevo plano, então nós vamos encontrar esses tipos de canais com esse perfil longitudinal, né, quase reto. Nós temos os canais anastomosados, que geralmente são esses canais que são ramificados, onde o rio se divide em vários braços e eles se encontram. E nós vamos ter os rios meandrantes, que são esses canais que apresentam curvas sinuosas, que são chamadas de meandros. E também nós vamos ter os rios entrelaçados, que eles são comuns em rios com pouca carga de sedimentos. Então, essa classificação dos tipos de canais está relacionada ao perfil longitudinal do rio. Então, esses canais, eles vão moldando o relevo da nossa região.
Então, de acordo com o trecho que eles vão percorrendo, eles vão mudando também esse perfil. Então, não existe um padrão definido eh, para esses tipos de canais ao longo de todo o trecho de um rio. Bem, gente, na Amazônia, nós temos um fenômeno natural muito frequente nas margens dos rios de água barrenta, que é um fenômeno das terras caídas. Esse fenômeno ele ocorre à margem de longos paredões, né, onde nós vamos ter o desbarrancamento desses longos paredões às margens dos rios amazônicos. E esse desbarrancamento, ele vai recriando as paisagens a cada movimento do rio em seu trajeto. E aí nós vamos ter esse fenômeno das terras caídas, que é muito visível na paisagem, nas margens dos rios de água branca, onde nós vamos ter um material composto na margem por areia, que é pouco coesa. Isso vai fazer com que esses paredões eles ficam suscetíveis ao movimento de subida e descida da água. Então, o fenômeno das terras caídas, ele é um fenômeno natural, mas que também é acelerado por alguns fatores, como, por exemplo, a pressão hidrostática, onde a gente vai ter aí a pressão da água, né, fragilizando esse pacote sedimentar, fragilizando a margem desses rios. A composição do material também vai influenciar no desbarrancamento, dependendo do material do solo das margens. Nós vamos ter aí também uma suscetibilidade para o fenômeno das terras caídas, e também os fatores climáticos também vão influenciar. O clima, né, onde nós vamos destacar as chuvas, as temperaturas, elas vão influenciar nesse fenômeno. E também os fatores antropogênicos que também aceleram o fenômeno das terras caídas da Amazônia, onde o desmatamento, o fluxo de embarcações também vai ajudar aí a fragilizar esse solo das margens, provocando o fenômeno das terras caídas, que também pode ser chamado de movimento de massa. Nesta próxima imagem, nós temos aí esse movimento de massa, onde na Amazônia é tipicamente conhecido como fenômeno das terras caídas. Nós temos aí esse fenômeno que ocorre aí às margens do canal do Paracoúba, como citei anteriormente, que é um canal que fica na frente da cidade de Manaus. Então, aí nós temos, principalmente no período da vazante, nós temos aí o fenômeno das terras caídas, que vai remodelando a paisagem das margens desse canal. Um outro fenômeno da Amazônia, onde nós temos o encontro da água do rio com a água do oceano, nós temos o fenômeno da pororoca, que é um fenômeno que ele ocorre na foz do rio Amazonas. Então, nós vamos ter aí a água do rio Amazonas se encontrando com a água do Oceano Atlântico. E esse encontro vai ocasionar aí esse fenômeno que é chamado de fenômeno da pororoca. Pororoca, gente, na língua indígena, quer dizer grande estrondo. Porque o que acontece? Quando a água do rio com a água do oceano se encontram, elas vão provocar ondas gigantescas e provocar um grande estrondo, um grande barulho. Então, nós temos aí ondas que podem atingir até 4 metros de altura e percorrer várias dezenas de quilômetros rio acima, lá na foz do rio Amazonas. Essa onda ela é acompanhada por esse som, né, estrondoso, que é bem característico do fenômeno da pororoca, muitas vezes descrito como um rugido poderoso. Bem, nós vimos aí que a hidrografia da Amazônia
é muito rica e exuberante, e assim finalizamos a nossa aula.